É assim que eu finalizo o meu cabelo. O que eu faço é o seguinte: primeiro eu lavei, condicionei, desembaracei o cabelo. E aí eu vou dividir em camadas para ter certeza que eu vou passar o creme uniformemente por todo o cabelo. Cabelo cacheado, se ficar uma mecha sem creme, é um desastre. Então, eu prendo a parte de cima. E hoje eu vou usar o Diva Curl creme de coco para cabelos. Eu pego um pouquinho e espalho. O fabricante diz que o ideal de finalização para esse creme é que você esteja com o cabelo encharcado. Então eles recomendam que você faça isso no banho. Mas eu não gosto de trabalhar com o cabelo encharcado, porque se eu fizer isso, eu vou ter que secar o cabelo com alguma toalha. Eles falam para usar microfibra, porque tem menos atrito com o cabelo, então vai dar menos frizz. Mas eu tenho a impressão de que quando eu seco o cabelo depois de finalizar, a toalha vai ficar com o creme. E o creme é caro, então eu não quero desperdiçar o creme na toalha. Então o que eu faço? Eu deixo o cabelo úmido, eu espalho, e aí eu pego água da bica, molho a mão e vou passando até sentir que a textura tá ideal, assim, que o cabelo realmente está ficando hidratado por conta do creme. Por isso que eu não trabalho com ele encharcado, mas eu vou molhando a mão até sentir que ele tá com a textura que eu acredito que seja o que o fabricante fala para você passar o creme. E aí eu espalho do outro lado também, mais ou menos a mesma quantidade. Esse creme aqui não precisa usar muito. Na verdade era para usar até menos do que o que eu tô usando. Mas é porque eu tenho a impressão de que quando eu uso pouco, o cabelo fica bom no dia. Mas depois ele não fica tão legal, porque o meu cabelo ele perde hidratação muito rápido. Mas isso varia de cabelo para cabelo, então tem que fazer o teste. E aí depois de espalhar bem, eu pego um pouco d'água, molho a mão e faço a mesma coisa. Aí eu sinto que muda a textura do cabelo, sem encharcar completamente. Aí beleza, tá legal. Tem que ter certeza que vai passar atrás também, porque atrás é uma área que você normalmente esquece. E pode ser que não fique tão legal. E cai cabelo bastante. Eu tiro excesso na minha mão porque eu tenho nervoso. Então eu vou dividir a segunda mecha. Na verdade eu vou separar a franja. Assim, até lá atrás. Porque essa área do topo da cabeça, que é a diferença da minha finalização para a finalização que eu vejo as blogueiras fazerem no YouTube. O meu cabelo, eu tenho toque, então eu não gosto de passar a mão no cabelo e sentir que ele tá embolado. E aí eu percebi que se eu usasse o pente para desembaraçar depois de passar o creme, eu ia ter o cabelo com as mechas mais certinhas depois que secasse. E é por isso que eu separo o topo da cabeça, para depois dar mais atenção para essa área, que é a área que fica mais, assim, mais por cima, que você acaba tocando mais, coisa que você não deveria fazer, você que é cacheada, mas eu faço porque eu tenho toque. Então, eu vou atender a minha demanda pessoal de mexer no cabelo dessa forma. Aí eu espalho. Nesse caso, essas mechas são menores do que as mechas de baixo. Então eu acabei colocando mais creme na mão, então eu já tô espalhando dos dois lados. E aí da mesma forma, eu molho a mão e passo até sentir que o cabelo tá com a textura ideal. Eu não sei explicar essa textura, eu sei sentir. Aí que vem a parte do pente. Beleza, espalhei bem, já tá tudo úmido. Aí eu penteio normalmente, pra ter certeza que tá desembaraçado. E cai mais cabelo nesse momento. Aí o que eu faço? Eu solto ele
assim na lateral, pra não ficar grudado. Que um dos erros que eu cometia quando eu tinha lá uns 12 anos e percebi que eu era menina de cabelo cacheado, é que o cabelo ficava grudado na cabeça, e isso não é legal. A gente quer que tenha movimento. Então eu solto assim, criando as tais das fitas que as meninas falam, depois de pentear ele. E agora vem o topo da cabeça. Eu divido em 3 partes. A parte lá atrás, separo, pego mais creme e finalizo pra cima. Parte do topo da cabeça eu gosto de finalizar pra cima e não para um lado ou para o outro, porque eu quero ter a liberdade de jogar o cabelo para um lado ou para o outro. Isso é legal porque às vezes a gente acaba amassando o cabelo de um lado depois que dorme, sei lá, prende por algum motivo, e às vezes o outro lado ainda tá legal. Então você pode virar pro outro lado e fica tudo bem. As meninas falam, não, mas meu cabelo só fica bom num lado, é o lado que eu separo, ele está acostumado. O meu cabelo também era acostumado com um lado só. E aí, depois que eu comecei a finalizar dessa forma, ele perdeu esse vício de ficar para um lado só. E aí que eu faço isso aqui, ó. Eu penteio ele para cima e aí a própria escova faz as fitas e elas ficam todas certinhas. Que para uma pessoa que tem toque é muito legal, né? Aqui, ó, tudo desembaraçado, bonitinho. Eu passo o dedo assim depois e solto, sempre para trás. Eu separo mais uma parte, agora é o topo e a franja é a parte da frente. Mais creme. Depois que eu espalhei bem, molho a mão e tento umedecer um pouco mais o cabelo. Aí percebo que a textura tá legal, sabe? Aí eu separo em 2 partes, 2 mechas. Foi. E foi. E a parte da frente. Eu percebo que o meu cabelo, ele tem texturas diferentes, isso é normal. No topo da cabeça, eu tenho os fios mais grossos e mais crespos. E tanto na nuca, nas laterais e na frente, eu tenho os fios mais fininhos. Então eu percebo que eu preciso de menos creme na frente do que nessa parte aqui de trás. E eu respeito isso. A gente tem que respeitar a nossa natureza. Separo também em 2 partes. Jogo. E pronto, acabou a finalização. Agora eu espero secar naturalmente. E depois de seco naturalmente, dependendo do creme, o cabelo ele pode ficar durinho, assim, aquelas mechas durinhas. Isso é normal, isso faz com que o cabelo fique mais definido, mas a gente não quer sair por aí com o cabelo todo duro, espetado. A gente quer balanço, a gente quer maciez, a gente quer movimento no nosso cabelo. Então o que eu faço depois disso é amassar ele assim, mas depois de seco, usando um óleozinho. Vou fazer isso agora também, que o cabelo fica mais definido. O meu cabelo, mesmo sem eu fazer isso, ele já fica cacheado. Mas eu tô aproveitando que ficou um pouquinho de creme na mão para passar mais nas pontas, que é onde a gente mais precisa. E aí, depois de seco, eu finalizo com um óleo, que é esse aqui. Eu gosto desse óleo da Lola. Eu tenho uma outra versão dele, que eu acho que é com azeite. Esse aqui é Patauá e Moringa. Então, o que eu faço é botar um pouquinho na palma da mão, espalhar, e depois de seco eu amasso o cabelo com óleo
porque o óleo evita o atrito da minha mão com o cabelo e aí eu tenho menos possibilidade de ter frizz. Eu gosto também porque esse óleo da Lula ele tem uma textura ótima, então ele deixa o cabelo bem macio, bem legal. Então depois eu mostro o resultado. Obrigada. Então agora eu tô de volta, sem cara de sono, porque passaram várias horas. Hoje não é um dia ideal pra mostrar cabelo, porque tá bem úmido. Eu peguei chuva, na verdade, antes de terminar de finalizar o cabelo. Então eu tô com um pouco de frizz, dá pra ver assim aqui na frente. Mas o olhinho vai salvar. Esse aqui é cenoura e oliva. E aí eu coloco na palma da minha mão, espalho e amasso o cabelo. Eu dou uma soltada também, porque alguns cachos ficam bem grudadinhos. Aí ficou assim. Se tiver alguma mecha com muito frizz, eu dou uma ajeitadinha com a mão, só com o óleo já resolve. Tô muito desembaraçada, né, porque é toque, não é porque precisa não. E deixo assim. Aí eu tenho liberdade de deixar desse jeito, ou pro outro lado, porque eu finalizei pra cima, então o cabelo não tá marcado pra lado nenhum. Apesar de eu fazer de uma forma que, na verdade, o cabelo fica com aquela risca, né? Várias meninas conseguem finalizar e não ficar essa risca. Como as mechinhas são bem soltas, se eu distribuir assim, mais ou menos, a risca não aparece. E outra forma também é partir no meio. Ficava mais legal quando eu tava com o cabelo maior. Eu cortei tem pouco tempo, eu não usei ele ainda no meio, mas é uma possibilidade. Acho que fica legal também. Agora eu vou deixar assim. E vou lá que é meu aniversário. Espero que ajude quem tá em transição e quem tá recém com o cabelo natural novamente e ainda não tá sabendo muito bem como finalizar.